Todos pensavam que ele era um idiota inútil, mas ele se revela o herói mais forte, fingindo ser normal, e logo de cara já monta um harém. Alan era o herói mais poderoso, mas cansou de salvar humanos sem valor à custa da sua vida pessoal. Então, quando estava prestes a morrer, ele fez um pedido à deusa que chorava ao seu lado. Queria viver como um homem comum na próxima vida. Seus desejos se realizam, e ele vira o filho fracassado de um duque. Certo dia, ele acorda em seu quarto quando o irmão mais novo bate na porta, avisando que o pai queria vê-los. O pai logo começa a insultar Alan, dizendo que ele ainda era um fracassado de nível 1 mesmo, depois de tantos anos, e que seus atributos não tinham aumentado nem um pouquinho. Além disso, ele nem sequer recebeu um dom divino de Deus como as outras crianças nobres. Então, o pai expulsa Alan da família, alegando que ele era um fracasso e uma mancha no nome da família. Alan sai do castelo completamente tranquilo, pois estava esperando por esse momento para poder viver essa vida se divertindo e sem se preocupar com os outros. Mas aí ele percebe que ainda tem seus poderes da vida passada. Pouco antes de sair para passear, ele ouve um grito feminino vindo de longe. Eram duas garotas sendo atacadas por monstros. A cavaleira moleca Beth tenta golpear e esfaquear os monstros cão, mas mesmo quando ela os despedaça, eles se curam imediatamente. Ela diz à princesa Lisa para fugir enquanto bloqueia os monstros cão, mas a princesa está irredutível em não deixá-la para trás. Então ela simplesmente fica atrás de Beth, que faz o possível para manter os monstros afastados. Ela observa de longe usando seus olhos mágicos e se lembra de quando eram jovens, alguns homens numa festa zombavam dele por ser inútil, mas Lisa interveio e disse àqueles homens que pelo menos ele tentava. Isso o faz querer ajudá-la nessa situação, bem quando a guerreira incompetente cai. Um dos cães a ataca, deixando-a desacordada no chão. Os monstros estão prestes a terminar o serviço, mas Alan reúne toda a sua energia mágica e corre mais rápido que um raio para aparecer na frente da princesa no último segundo, agarrando o cão pela garganta. Lisa fica chocada enquanto Alan ataca os 3 monstros antes de pular no ar e escaneá-los. Ele descobre que todos têm um núcleo, então usa sua habilidade especial que cria várias espadas etéreas ao seu redor e as arremessa nos monstros cão, obliterando-os completamente. Beth pede desculpas a Lisa por ser incompetente e pensa que é o fim para ela. No entanto, Alan se aproxima e usa sua magia de cura para curá-la completamente, e até restaura sua armadura. Isso choca as garotas, pois todos sabiam que Alan era um fracassado inútil e sem poder. Ele não pode dizer que são poderes da vida anterior, mas as garotas concluem que deve ser um novo tipo de bênção divina que a igreja desconhece. Ele então pergunta a Lisa o que diabos ela estava fazendo no campo, e ela explica que enquanto orava à deusa, recebeu uma profecia de que precisava ir a uma vila distante para ajudar o herói. Não havia outros detalhes, e ela deixou a capital com Beth, uma das guerreiras mais fortes, e sua guarda-costas. Lisa então pergunta a Alan o que ele fazia ali, e ele responde que deveriam conversar sobre isso enquanto retomavam a jornada. Ele se levanta e conserta a carruagem usando sua magia de cura. Enquanto viajavam pelo campo, Lisa descobre que ele foi expulso pelo pai por ser impotente. Agora, ele só quer viver uma vida normal, longe da fama e das pessoas. Ela sente pena dele e até se recusa a dedurá-lo ao rei, mesmo sabendo o quão úteis seus poderes poderiam ser para o reino. Alan agradece e promete acompanhá-la enquanto ela viaja pelo campo em busca do herói. Depois de um tempo, eles finalmente chegam à vila que ela procurava, e surpreendentemente não encontram monstros vagando pela área, o que é muito raro. Eles andam pela vila, mas ela parece vazia, até que finalmente vem uma horda de pessoas, enquanto uma garota é expulsa da casa de um velho. Essa garota tábua acaba sendo a Kira, a heroína atual, e ela empunha a espada superpoderosa que um dia pertenceu a Alan em sua vida anterior. A Kira nem reconhece Lisa e pede que a levem para almoçar primeiro porque está com fome. Dentro de um restaurante, eles começam a comer, e a Kira conta que estava andando pela vila quando avistou uma garota correndo pela floresta. Ela a pegou e perguntou se estava bem, mas a menina alegou que o dragão ia comê-la. Ao ouvir isso, ela decidiu matar o dragão e escondeu a garota numa pequena caverna, antes de ir para a vila buscar mais informações. Mas quando entrou na casa do velho para perguntar, ele se recusou a falar e a expulsou. Alan acha tudo isso um tanto suspeito e teoriza que há a possibilidade de esses aldeões estarem tentando sacrificar a vida da garota para obter proteção do dragão, e é por isso que não vêem monstros por perto.
Essa teoria faz sentido para todos, então Akira decide que vai subir a colina e matar o dragão sozinha. Lisa se oferece imediatamente para ir com ela, pois segundo a profecia, precisa guiar a heroína, e Beth, obviamente, segue Lisa. Alan respira fundo, pois não pode deixar os amigos sozinhos, então decide ir com eles caso sejam dominados pelo dragão. Enquanto sobem a colina, Akira parece muito confiante em suas habilidades e elabora um plano, dizendo que irá direto enfrentar o dragão, enquanto os outros devem contornar a montanha e encurralar o monstro. Alan sabe que essa heroína é completamente inútil e será destruída, então ele se oferece para ir pela frente sozinho, enquanto as garotas contornam a montanha. No entanto, Akira percebe que ele é mais poderoso do que aparenta e pode matar o dragão sem deixá-la lutar. É por isso que ela quer ir pela frente, e depois pede para lutar com ele assim que terminar com o dragão. Alan concorda com o plano, e Akira acaba indo direto para o dragão, que imediatamente se levanta e dispara uma enorme rajada de chamas nela. Ela desvia de alguma forma e usa suas habilidades especiais para lançar raios no dragão. Mas sua magia é tão fraca que apenas faz cócegas no dragão, que ri na cara dela. De repente, o dragão mostra que a garotinha também está ali, e revela que só queria se divertir aterrorizando os aldeões, por isso a soltou de propósito. Isso irrita Akira, que reúne toda a sua força e avança com um ataque de raio, cortando o dragão com precisão antes de posar como uma heroína. Mas quando ela se vira, encontra o dragão completamente ileso. Ele ri e a esbofeteia até a inconsciência, incapacitando-a completamente enquanto ela jaz no chão, esperando o dragão acabar com ela. Felizmente, Alan vem ao seu resgate e corta uma das asas do dragão com precisão, derrubando-o. Ele então diz às garotas para saírem da área enquanto o dragão avança contra ele em velocidade máxima, mas Alan simplesmente usa seu ataque mágico para lançar um golpe aéreo, que atinge o dragão e o para na hora. O dragão fica muito confuso, pois ele é o Rei Dragão Vermelho, o mais forte do mundo, mas Alan o escaneia imediatamente e está pronto para dar o golpe final. Mas o dragão começa a fugir como um covarde, antes de pular em cima das garotas. Ele promete matá-la se Alan der mais um passo, mas Alan não dá a mínima e avança com um golpe, penetrando o dragão com sua espada e liberando seu movimento supremo que destrói o dragão completamente. Todos se alegram com a vitória, e Alan percebe que as garotas não sobreviveriam um dia neste mundo sem sua ajuda e decide adiar sua aposentadoria até que o trabalho de Lisa esteja concluído. Na manhã seguinte, ele acorda perto da árvore e encontra Lisa o encarando. Ele então olha ao redor para ver a garotinha sentada e observando enquanto a heroína Akira e Beth travam uma luta de treino para decidir quem é a mais forte entre elas. De repente, Alan se lembra que, ontem, Lisa usou magia de cura de classe santa em Akira quando ela estava ferida. Mas Lisa pede que ele não divulgue essa informação a ninguém, pois é um segredo que ela guarda, e Alan promete que seu segredo estará seguro com ele. Nesse momento, Akira chama Alan, dizendo que também querem ter uma luta de treino com ele. Mais tarde naquele dia, todos se preparam na carroça, mas Akira decide que quer ir sozinha, sem depender da carroça. Alan pergunta se ela ficaria bem, mas ela promete que sabe se virar e diz que levará a garota com ela. Isso deixa Alan desconfiado, então ele a avisa para tomar cuidado com o FBI, e ela segue seu caminho. Alan e os outros seguem na carroça, onde Lisa pede desculpas a Alan porque na última luta contra o dragão, a espada dele quebrou. Ela diz que quer ir a uma vila próxima, cheia de degenerados, porque sua amiga Noelle mora lá e forja espadas incríveis. Enquanto isso, de volta à casa de Alan, seu pai e seu irmão Karen conversam sobre como o plano deles falhou. Acontece que foram eles que enviaram os monstros-cão para atacar a princesa, e também fizeram um acordo com o dragão para matar o herói, pois querem se vingar do reino. Karen começa a gritar, mas o pai manda ele calar a boca, enquanto volta sua atenção para um mordomo idoso e o instrui a conseguir mais informações sobre o paradeiro da princesa. De volta à vila, Alan fica chocado ao ver a área cheia de todo tipo de demi-humanos vagando enquanto ele encontra o caminho para a casa de Noelle. Lá dentro, eles a encontram deitada no chão, o que assusta Lisa. Mas acontece que ela estava apenas exausta depois de trabalhar a noite toda. Lisa a cura e depois pede para ela fazer uma espada para Alan, mas Noelle recusa categoricamente, alegando que tem muitos clientes que querem suas espadas polidas e consertadas com urgência.
Ela então pergunta o que aconteceu com a espada original dele, que Alan então lhe mostra. Ela o olha com nojo e afirma que nunca forjaria uma arma para um cara que não consegue cuidar dela. Lisa pede para ela verificar, então Noel usa suas habilidades especiais para ver como a espada quebrou e percebe que ela foi usada perfeitamente em todo o seu potencial, e só então se partiu. Isso a faz mudar de ideia, e ela concorda em fazer o trabalho para ele, e então os expulsa para que possa trabalhar em paz. Depois disso, os três decidem ir para a cidade para conseguir uma hospedagem para passar a noite. Mas acontece que uma garota usando um vestido bem esquisito estava espionando-os, e ela trabalha para o velho mordomo. Ela conta o que viu, mas ele fica confuso porque deveria haver apenas uma guarda feminina inútil com Lisa, e não outro cara. Depois de passar o dia na cidade, Alan decide vender as escamas de dragão que ele recolheu na Guilda dos Aventureiros. Meio cabisbaixo, Alan vai até a Guilda dos Aventureiros e se dirige ao balcão, apenas para encontrar outra recepcionista peluda. Ele entrega a escama de dragão a ela e pede para trocá-la por dinheiro, mas essa criatura nunca viu uma escama de dragão vermelho na vida e começa a gritar como louca. Isso atrai a atenção do velho mordomo e da subalterna, que se aproximam de Alan. E o mordomo começa a perguntar como ele conseguiu a escama. Alan diz que ele e seu grupo tiveram uma luta com o Rei Dragão Vermelho e conseguiram vencer, e foi por isso que ele obteve a escama. O mordomo usa suas habilidades para verificar o nível dele e percebe que Alan é um fracassado de nível 1, então pergunta se o herói estava em seu grupo. Alan responde sinceramente dizendo que o herói estava em seu grupo, e juntos o derrotaram. O mordomo parece satisfeito e sai, onde diz à subalterna que o cara é um nerd completo que nem consegue cortar o próprio bife, muito menos matar um dragão. Mas a subalterna ainda está apreensiva e afirma que sente que ele está escondendo algo. Na manhã seguinte, Alan e o grupo voltam à casa de Noel para vê-la, apenas para encontrá-la inconsciente no chão mais uma vez. Lisa ajuda a voltar à consciência enquanto Noel diz a Alan que sua espada está pronta. Alan pega a lâmina azul esguia e afirma que é, sem dúvida, uma das melhores espadas que já viu. E imediatamente a elfa, sedenta, começa a dizer que quer que ele a experimente lá fora. Lisa imediatamente põe um fim nisso, forçando Noel a descansar antes de fazer qualquer coisa. Mas depois disso, eles vão para a floresta para tentar matar alguns monstros. No caminho, começam a conversar, e Alan pergunta a Noel por que ela é uma ferreira, já que isso geralmente é feito por anões. Noel conta que é porque perdeu a família quando era uma jovem elfa, e enquanto vagava pela floresta, acabou sendo salva por uma anã chamada Vanessa, que era mais macho que você. Vanessa então cuidou dela, mas depois um acidente infeliz aconteceu, e ela a perdeu para sempre. Antes que pudesse explicar mais, o mordomo apareceu novamente com a subalterna dentro da floresta sem motivo, e começou a perguntar se ele estava ali para matar monstros. Mas Alan diz para ele parar de agir como um stalker, então o mordomo sai rapidamente. Alan vai mais longe e encontra alguns monstros que ele destrói facilmente com sua nova espada, cortando-os em pedaços, o que parece ser um teste bom o suficiente para a espada. Mas essa Noel sedenta ainda não está satisfeita e afirma que deveriam matar monstros mais fortes, arrastando-a para mais fundo na floresta. De repente, Alan para e usa seus olhos mágicos antes de usar sua espada para cortar a barreira mágica à sua frente, revelando uma abominação gigante de lobo-tigre que causa a Noel um choque pós-traumático, pois ela percebe que foi isso que matou Vanessa, então ela pede a Alan para matá-lo imediatamente. Enquanto Alan fica ali confuso, sem saber qual a decisão certa a tomar, Noel começa a se lembrar do passado e de como foi horrivelmente negligenciada quando era jovem. Mesmo que Vanessa a tenha levado para casa, ela mal falava ou se importava com Noel, e passava a maior parte do tempo batendo na lâmina repetidamente com uma pura determinação em cada golpe. Noel tentou chamar a atenção de Vanessa de todas as formas imagináveis, gritando seu nome repetidamente sem sucesso, e mesmo quando queria comida, não obtinha resposta. Isso a irritou um pouco, então ela ia comer o que encontrasse na casa. Mas mesmo depois disso, ela recebia o tratamento de silêncio de Vanessa, que continuava a martelar a lâmina como um relógio. Finalmente, Noel tenta fazer algo realmente drástico e pega uma espada antes de perder o equilíbrio e cair sobre todas as outras ferramentas. Mas apesar disso, Vanessa nem sequer olhou para ela para ter certeza de que estava bem. Ela acabou dormindo na mesa, e quando a manhã seguinte chegou, Vanessa finalmente completou sua lâmina, e só então Noel viu algo que parecia um sorriso no rosto dela.
Finalmente, ela volta à realidade e, com os olhos cheios de lágrimas, diz a Alan para destruir a criatura, pois foi ela quem matou Vanessa. Alan se recusa a fazer qualquer coisa, já que a fera não está tentando prejudicá-los. Na verdade, está longe de assentamentos humanos, dormindo pacificamente e cuidando da própria vida. Ao ouvir isso, Noel arranca a espada das mãos de Alan e, com os dentes cerrados, corre em direção à fera para desferir um golpe mortal, apenas para ser parada por Alan, que a avisa que isso não adiantará, pois a fera tem um feitiço protetor que não permite que um ataque abaixo de certo nível a atinja. Segundo ele, eles precisarão de uma espada sagrada se quiserem ferir o monstro, mas Noel diz que a espada dela é boa o suficiente para ser considerada uma espada sagrada. Alan diz a ela que a espada dela não está nem perto do nível de uma espada sagrada. E não importa o quanto ela tente, a lâmina nem fará um arranhão na fera. Depois de dizer isso, ele começa a se afastar, dizendo que ela poderia fazer o que quisesse. Na noite seguinte, ele volta à cidade e se encontra com Lisa e Beth antes de contar-lhes toda a história do que acabou de acontecer nas profundezas da floresta. Lisa fica confusa sobre por que um grande monstro estaria escondido na selva sem fazer nada, mas Alan afirma que suspeita que alguém trouxe intencionalmente o monstro para esta área, pois usaram um feitiço que o tornou invisível a olho nu. Ele então se vira para Lisa e pergunta qual era o verdadeiro motivo de ela querer vir para cá, pois duvida que ela viria apenas para tentar criar uma espada. Lisa sorri envergonhada antes de revelar que ele está certo e que vieram investigar o assassinato do general do exército deles. Segundo ela, o general era um homem muito justo e bom, mas um dia foi encontrado assassinado dentro de sua própria casa, sem sinais de intrusos e nenhuma evidência, exceto pelo fato de que o assassino levou a cabeça do general consigo, deixando o corpo para trás. Beth suspeita que isso foi obra de um demônio, já que nenhum humano possui essa habilidade, mas elas não têm ideia do porquê um demônio se daria ao trabalho de matar o general tão secretamente. Enquanto isso, na floresta, a subalterna verifica o lobo monstruoso, mas fica confusa como um ser humano normal, como Alan pode destruir a barreira de invisibilidade que ela colocou tão facilmente. Ela então volta para a cidade para se encontrar com o mordomo e lhe entrega o relatório. O mordomo afirma que essa cidade é chata e ele quer ir embora, então ele diz à subalterna para ir e matar a princesa, assim como a elfa Noel, o que surpreende a garota. O mordomo percebe e volta para ela dizendo que ela não tem escolha, enquanto uma coleira de escravo aparece em seu pescoço. Naquela noite, Noel começa a trabalhar na lâmina novamente depois que Alan lhe deu muitas informações sobre os problemas da lâmina, e desta vez ela estava determinada a produzir uma lâmina que não pudesse ser rivalizada por ninguém. Ela continua batendo na lâmina, assim como Vanessa fazia, mas acaba exausta e dorme ali mesmo onde estava. Em seus sonhos, ela novamente testemunha os eventos que ocorreram naquele dia horrível, quando sua casa foi atacada pelo lobo monstruoso, junto com o mordomo que queria eliminar Vanessa da face da terra apenas porque ela estava tentando fazer espadas que pudessem rivalizar com os tesouros sagrados. O lobo a empurra pela casa enquanto ela desliza para trás, mas consegue se estabilizar antes de avançar para um ataque. Mas, para sua surpresa, no momento em que sua lâmina tocou o lobo, ela se estilhaçou em milhares de pedaços, enquanto o lobo a dilacerava com seus dentes afiados. Com sangue escorrendo pelos dentes, o monstro se vira para acabar com Noel, mas de repente um enorme raio o atinge, e a heroína se apresenta na frente de Noel. O lobo não se importa e tenta atacá-la, mas ela choca o monstro mais uma vez, que ele sacode como se não fosse nada antes de atacar novamente. A heroína contra-ataca e consegue cortar o monstro no rosto graças à sua espada sagrada, o que assusta o mordomo o suficiente para ele decidir fugir da cena. A heroína pede desculpas por não ter conseguido salvar Vanessa, mas Noel está arrasada porque, mesmo depois de Vanessa ter colocado todo o seu trabalho duro naquela lâmina, ela simplesmente se estilhaçou no impacto. Ela chora muito, prometendo que fará uma lâmina melhor que uma espada sagrada. Na manhã seguinte, ela acorda se sentindo bem melhor e mais leve. Ela se pergunta se Lisa a curou e sai para verificar, mas não encontra ninguém, então volta ao trabalho. Acontece que Alan a curou à noite para garantir que ela ficasse saudável. Mais tarde naquele dia, ela finalmente terminou a espada, e desta vez, confiante de que a espada era forte o suficiente para competir com um tesouro sagrado, ela sai sozinha à noite para tentar matar o monstro. Ela encontra o lobo ainda dormindo e tenta atacá-lo de surpresa, mas o lobo a sente e a arremessa contra uma árvore. Ela mal consegue se levantar depois disso quando o mordomo aparece, elogiando sua resistência, já que a maioria morre ao ser atingida pelo lobo. Ela mais uma vez corre em direção ao monstro, mas com o poder de uma animação ruim, o lobo consegue desviar e a chuta nas costas. O mordomo diz para ela fazer suas últimas orações, mas assim que o monstro ia matá-la, Alan aparece no meio e afasta o lobo com um golpe.
O mordomo ri, e diz a Alan que esse era o plano dele, pois a serva estava entrando no quarto da princesa para acabar com ela enquanto dormia, mas encontra a cama vazia. Imediatamente Beth e Lisa a chamam por trás, pois graças às barreiras de Alan, elas conseguem ver através do feitiço de invisibilidade. A serva tenta atacar imediatamente, mas Beth a intercepta e depois de um breve embate, a empurra para trás. Ela estava prestes a dar o golpe final, mas a princesa a impede, e usando isso a seu favor, a serva atinge Beth na cabeça e agarra o braço de Lisa, mas para bem antes de matá-la. A princesa percebe que a garota está sendo forçada a lutar quando Beth a atinge na cabeça e a nocauteia. Enquanto isso, o mordomo ordena que o lobo mate Noel e Alan, mas, ao contrário do que aconteceu com Vanessa, quando o lobo atacou Alan, ele conseguiu fatiá-lo sem que sua espada quebrasse. O lobo morre imediatamente, e temendo por sua vida, o mordomo covarde foge na hora. Alan leva Noel de volta à cidade, onde encontra Lisa, e eles vão interrogar a serva. Eles acabam descobrindo que ela foi escravizada quando o mordomo invadiu sua vila e matou a todos, então ela não teve escolha, a não ser trabalhar para ele, já que não tinha casa. Isso lembra Noel de sua própria infância e assim como Vanessa a levou para casa, ela se aproxima da serva e a liberta de suas amarras, dizendo que a levará para sua casa e que elas podem viver juntas. Isso a deixa muito feliz, e ela começa a chorar, o que resolve a maioria dos problemas. Mas Alan ainda não terminou e quer acabar com o mordomo de uma vez por todas. Ele vai para a floresta sozinho mais uma vez e usa seus ataques especiais para tentar encontrar o mordomo. Mas acontece que, enquanto ele se escondia atrás das montanhas, um demônio acabou o encontrando e o matou antes de ir embora. Acontece que as ordens para matar o mordomo foram dadas por ninguém menos que o próprio pai de Alan, que contratou o demônio e também é responsável por matar o general do reino. Ele diz ao demônio que quer acabar com o herói, assim como com a princesa, mas seu filho pula no meio, dizendo ao pai que quer lidar com o grupo da princesa pessoalmente. Enquanto isso, Alan e seu grupo estão na oficina de Noel. Eles têm tentado encontrar pistas sobre os assassinos do general, mas nenhuma foi encontrada até agora. Noel de repente dá uma ideia a Alan, contando uma história sobre uma certa vila próxima, onde um fantasma usando armadura de prata aparece à noite e assombra o cemitério. Beth surta ao ouvir essa história porque ela morre de medo de fantasmas, tipo uma criança de 5 anos, e enquanto todos estão ocupados zoando ela, Lisa decide investigar a história do fantasma. Alan também concorda, pois demônios podem saber como ressuscitar pessoas, e eles podem encontrar algumas pistas se essa história for verdadeira. Então, naquela noite, Alan e seu grupo vão à vila e encontram as pessoas lá trabalhando duro, preparando-se para o Halloween. Lisa pergunta aos aldeões se eles viram um homem usando armadura de prata por ali. Eles nunca viram nada parecido, e Lisa fica desapontada com a resposta. Alan diz que eles deveriam verificar o cemitério da vila também, porque Noel mencionou isso claramente em sua história. Eles encontram um cemitério vazio, mas Beth está totalmente alerta, e ao ouvir o farfalhar das folhas, ela imediatamente se vira. Ela estava antecipando um inimigo, mas tudo o que encontra é um homem com olhos completamente brancos. Eles não suspeitam de nada e seguem o homem enquanto ele os leva à casa do chefe da vila. Eles encontram o chefe da vila, que nega qualquer avistamento de um fantasma usando armadura de prata nesta área. No entanto, como consolo, ele convida Lisa e os outros a ficarem por 2 dias e testemunharem o festival de amanhã. Alan aceita a oferta na hora, e o chefe da vila providencia a acomodação para eles. Enquanto Lisa dorme em seu quarto, ela sonha com sua infância. Ela vê seu tio, que era um cavaleiro, e seu guarda-costas. Ela gostava muito dele, e ele também a adorava. De repente, seu sono é perturbado pelo ranger do assoalho, e ela sai para ver se algo está acontecendo. Ao olhar pela janela, Lisa fica chocada ao ver um cavaleiro de armadura prateada que tem uma semelhança impressionante com seu tio. O cavaleiro começa a se afastar e Lisa o persegue, acabando por chegar ao cemitério. O cavaleiro desaparece, e então, de repente, zumbis brotam do chão. Lisa grita de terror, mas então Alan a acorda. Acontece que ela estava apenas tendo um pesadelo, mas a sensação de terror e solidão ainda não a deixou. Então ela se agarra a Alan e pede para ele deixá-la ficar assim por um tempo. O dia muda e na noite seguinte, os aldeões se vestem de fantasmas para celebrar o Halloween. Eles acendem uma enorme fogueira e dançam ao redor dela, enquanto Alan e as garotas os observam. De repente, o homem de olhos brancos de ontem se aproxima e os convida a se juntar ao festival. Lisa diz que está cansada, então vai descansar, mas pede a Beth e Alan para aproveitarem a festa.
Alan suspeita de algo estranho acontecendo na vila, então ele usa seus olhos mágicos para escaneá-los rapidamente. Ele então aceita a ordem de Lisa e corre em direção aos aldeões dançantes, e Betty o segue. Assim que Lisa fica sozinha, uma estranha trilha de fumaça passa à sua frente, e ela de repente ouve a voz de seu tio. Ela se vira e o vê atrás de uma multidão de aldeões mascarados, então ela corre ansiosamente em sua direção. Ela continua empurrando os aldeões enquanto o cavaleiro caminha para a escuridão. Eventualmente, Lisa chega à floresta escura, e a fumaça misteriosa se torna ainda mais densa ao seu redor. O Cavaleiro de Prata aparece diante dela, e é de fato seu tio. Ele diz a ela que ir para uma floresta à noite é perigoso, mas Lisa simplesmente responde que não teme nada porque ele está ali com ela. Ela se lembra que ele uma vez a estava guardando, enquanto ela pegava uma rota perigosa na montanha. A carruagem deles foi atacada por monstros, então seu tio correu para fora para afastá-los. Ele fez o possível para proteger Lisa e atacou um monstro que a estava mirando. No entanto, o monstro não morreu com seu primeiro golpe e o atacou em vez disso. O cavaleiro ficou gravemente ferido, e o monstro o agarrou em sua mandíbula e começou a voar para longe. O cavaleiro usou todo o seu poder para esfaquear o monstro no coração, e ambos caíram no rio abaixo. Essa foi a última vez que Lisa o viu, e como a equipe de busca nunca o encontrou, ela acreditava que ele estava vivo em algum lugar. Agora, ela pergunta onde ele esteve todo esse tempo. E o cavaleiro responde que ele estava queimando de ódio pela família real enquanto se escondia e tramava sua vingança. O cavaleiro diz a Lisa que seu pai, o rei, está tentando matá-la e ela mal consegue acreditar no que acabou de ouvir. Seu tio afirma que o imperador está visando pessoas nascidas com dons naturais. Ele diz que essas pessoas talentosas incluem o herói, Noel, o general que perdeu a vida, e até mesmo Lisa, que tem o poder de uma santa. O cavaleiro acredita que o rei considera pessoas como eles apóstolos de Deus que se rebelarão contra ele e destruirão seu país. É por isso que ele vai matar todos eles. O cavaleiro então estende a mão para Lisa, pedindo para ela se juntar a ele e derrotar seu pai malvado. Lisa fica atordoada com suas palavras, mas ainda decide não confiar nele cegamente. Ela afirma que mesmo que o que ele disse seja verdade, ela acredita que eles podem resolver essa questão conversando pacificamente com o rei. O cavaleiro percebe que a garota não vai cair na dele, então ele revela sua verdadeira natureza e começa a levitar usando magia negra. Ele ataca Lisa, mas então, de repente, Alan chega para salvar sua garota. Ele bloqueia o ataque do cavaleiro e o força a recuar. Alan revela que estava de olho em Lisa o tempo todo e sabe que o cavaleiro está sendo controlado por um demônio agora. Ele usa seus poderes mágicos e quebra o feitiço lançado no corpo do cavaleiro para libertá-lo do controle do demônio. Lisa está preocupada com seu tio, mas ele se levanta e diz a ela que suas preocupações são em vão, pois ele já está morto. Ele agradece a Alan por libertá-lo do feitiço que o forçou a atacar a própria sobrinha. Ele revela que tudo o que disse a Lisa sobre o rei tentar matá-la era mentira. O cavaleiro então pede a Alan para cuidar de Lisa por ele, e Alan promete que a manterá segura. O cavaleiro fica feliz em ouvir isso, e então faz seu último pedido a Alan e o desafia para um duelo. Alan aceita o desafio graciosamente, e o cavaleiro corre em sua direção primeiro. Alan bloqueia seu primeiro ataque, e então os dois homens trocam golpes enquanto exibem suas habilidades de esgrima. Enquanto Lisa os observa, ela se lembra de como seu tio uma vez prometeu protegê-la de todo perigo no mundo, até que um homem mais forte que ele estivesse pronto para ficar ao lado dela. Hoje é o dia em que o antigo desejo de seu tio se tornou realidade, e enquanto ele repousa no colo de Lisa após ser derrotado por Alan, ele diz a ela para parar de chorar. Ele diz que ela realmente foi como uma filha para ele, e lhe deseja felicidade eterna enquanto dá seu último suspiro. Mais tarde naquela noite, enquanto Alan observa a vila do muro fortificado, o chefe da vila se aproxima dele. Ele pergunta a Alan há quanto tempo ele conhece o segredo deles, e Alan revela que sabia desde o começo. Todas as pessoas nesta vila estavam mortas, e o chefe da vila era quem as controlava com magia. Alan diz que, apesar de saber disso, ele não queria incomodar esta vila pacífica. No entanto, o chefe da vila não pretende viver com a misericórdia dele, porque ele é, na verdade, um demônio. Ele invoca seus zumbis para atacá-lo, mas Alan usa seu poder e quebra o controle do chefe da vila sobre os zumbis. Ele então envia um golpe voador que corta o chefe da vila demônio e todos os seus zumbis ao meio. Eles se desintegram e o chefe da vila deixa para trás um núcleo mágico. No dia seguinte, enquanto retomam sua jornada, Alan analisa o núcleo mágico e encontra os poderes de seu irmão mais novo nele. Ele acredita que seu irmão mais novo estava por trás da reanimação do tio de Lisa, assim como da morte do general. No
entanto, Lisa de repente recebe uma mensagem de um soldado que lhe diz que o general que deveria estar morto de repente retornou a eles, e ninguém consegue acreditar nessa notícia. Por outro lado, o irmão mais novo de Alan, Brett, está sonhando com o dia em que tudo desandou. Foi o dia em que sua mãe morreu, e seu pai perdeu o ânimo e toda a fé que tinha no mundo. Ele se tornou um homem amargurado e ressentido que olhava para os filhos com nojo e desprezo. Brett era muito jovem para entender o que seu pai estava passando e era frequentemente desprezado por ele. Os criados falavam sobre como Brett só brincava apesar da perda da mãe, e o comparavam a Alan, que era muito mais maduro para a idade. Brett descontou esse ressentimento em Alan e o culpou por desprezá-lo, assim como o pai deles. Ele de repente acorda suando frio e soca o travesseiro, frustrado com o sonho. Logo ele vai cumprimentar o pai, que ri histericamente enquanto lê uma carta. A carta em sua mão queima enquanto ele declara que é hora de começar a vingança contra este reino e contra os próprios deuses. Chocado com a reação do pai, Brett pensa que ele é o único adequado para deixar esta família. Enquanto isso, rumores sobre o general morto voltando à vida começam a circular pela cidade. Não só isso, o general revivido parece ter se juntado à rebelião contra o rei e está tentando convencer os cidadãos a se unirem ao seu lado. O capitão Edward dos Cavaleiros Reais e seu assistente estão andando pela cidade, ouvindo as fofocas e os rumores. O assistente acredita que os rumores eram inevitáveis, mas estão se espalhando suspeitosamente rápido. Edward também acredita que alguém está tentando espalhar os rumores deliberadamente, e seu assistente pergunta o que ele pensa sobre o general voltar à vida. Ele responde que não importa se o general é um impostor ou um fantasma, porque se ele estiver agindo como um inimigo do reino, os cavaleiros o derrubarão. Ele tem certeza de que, se o general estivesse vivo, teria tomado a mesma decisão que ele. Eles entram em um beco, onde uma figura alta e encapuzada aparece de repente diante deles. Ambos os cavaleiros se preparam para lutar, mas o homem remove parcialmente o capuz para revelar que ele é o arcebispo da igreja. Edward pergunta o que ele está fazendo ali, sozinho, em um lugar tão perigoso, e o arcebispo responde que quer falar com ele em segredo e o convida a ir junto. Edward aceita o convite, apesar das suspeitas de seu assistente. Ele afirma que não vai lutar uma batalha, e que isso é simplesmente uma viagem para coletar informações. Ele parte com o arcebispo, mas seu assistente ainda não consegue se livrar da sensação de desconforto. O arcebispo leva Edward ao campo de treinamento dos cavaleiros e então some na hora. Edward fica sozinho na área de treinamento quando, de repente, alguém o ataca por trás. Ele sente a sede de sangue do atacante a tempo e para seu ataque, apenas para descobrir que é seu velho amigo e pai de Alan, Craig. Edward o repele e eles trocam algumas saudações falando sobre como não mudaram nada em tantos anos. Edward comenta que não vê Craig desde o funeral da esposa e pergunta por que ele está ali de repente. Craig ri enquanto o chama de tolo. Ele revela que o arcebispo já está sob o controle deles e ataca Edward, que ainda não entendeu o que está acontecendo. Ele bloqueia o ataque de Craig enquanto exige uma explicação, e Craig declara que não tem mais nenhuma necessidade deste mundo. Em outro local, Brett está viajando de carruagem para executar seus planos. No entanto, a única coisa em sua mente são as memórias da morte de sua mãe. Ele não conseguia entender o conceito de morte naquela época e perguntou a Alan por que a mãe deles não estava acordando. Alan simplesmente disse a ele que todas as pessoas morrem um dia e o confortou segurando sua mão. Naquela época, o relacionamento deles não era tão ruim, e Brett costumava visitá-lo quando não conseguia dormir à noite. Ele perguntou a Alan se era um fracasso porque o pai deles o havia chamado de fracasso antes. Alan tentou convencer Brett de que ele não era um fracasso e que não deveria dar atenção às pessoas que julgavam seu valor sem lhe dar uma chance. No entanto, ele só conseguia chorar porque não conseguia acreditar nas palavras do irmão em vez das do pai, e fugiu de Alan. Logo ele começou a mostrar progresso, e o pai o reconheceu e passou a tratar Alan como um fracasso. Brett ficou feliz em receber essa atenção do pai, e também frustrado, porque apesar de todos o chamarem de perdedor, Alan não se importava nem um pouco. Brett disse a ele que era indigno do nome da família, mas Alan disse que se ele se encontrasse no caminho errado, deveria pedir ajuda a ele. Brett é tirado de sua viagem nostálgica quando uma figura misteriosa aparece à sua frente. O homem misterioso o informa que os preparativos estão completos e pede a Brett para relatar as coisas de seu lado. Ele responde que usou seu dom para controlar o arcebispo e atrair Edward para fora. O homem misterioso pensa que Edward é um oponente problemático porque ele pode anular qualquer dom em um raio de 1 metro, e é por isso que ele é considerado invencível no campo de batalha. Brett afirma que seu pai já está lidando com Edward, então eles não precisam se preocupar com ele.
Se o pior cenário surgir, ele está pronto para usar sua habilidade especial para executar o plano sem ser afetado pelas habilidades de Edward. Ele lembra ao homem misterioso que o lado dele tem produzido falhas constantes e pergunta se eles terão sucesso desta vez, o que enfurece o homem. De repente, seu parceiro se teletransporta bem ao lado dele e relata que o herói apareceu. Eles desaparecem depois de avisar Brett que qualquer falha da parte dele não será tolerada, e ele está determinado a não falhar como seu irmão mais velho. Enquanto isso, a heroína Akira e a garota Sarah, que ela adotou, estão viajando pela cidade. Akira percebe uma figura encapuzada a seguindo, e ela rapidamente aumenta o passo. Assim que ela chega a uma área isolada, ela diz aos seus perseguidores para saírem do esconderijo, e 4 homens encapuzados aparecem ao redor dela e declaram que a matarão. Akira não acha que eles são capazes disso, e os atacantes concordam. No entanto, eles ativaram um feitiço que haviam colocado em Sarah e em todas as pessoas de sua vila, transformando-a em uma bomba viva. Enquanto Akira tenta confortar a garota, os homens encapuzados carregam suas bolas de fogo, e o líder declara que assim que as bolas de fogo atingirem a garota, sua energia vital será usada como combustível, e ela explodirá. Eles perguntam a Akira se ela vai morrer com a garota ou abandoná-la para salvar sua vida. Akira está em dúvida, mas então, de repente, Sarah a empurra para longe, dizendo para ela correr. Ela se recusa a fazer isso, e abraça a garota com força enquanto as bolas de fogo são lançadas em direção a elas. Por outro lado, o assistente de Edward trouxe alguns cavaleiros com ele para cuidar do capitão, quando de repente, uma das figuras encapuzadas aparece diante deles. O assistente proíbe os cavaleiros de atacar porque ele percebe que o estranho misterioso é muito mais forte que eles. No entanto, ele declara que não está ali para machucá-los e se oferece para lhes contar a verdade sobre o mundo. Na cidade principal, o arcebispo e o general revivido, Cyril, aparecem de repente diante do público. Eles estão sendo manipulados por Brett usando sua habilidade especial. O general Cyril primeiro pede desculpas às pessoas pela confusão e pânico que as informações sobre ele causaram. Então ele imediatamente passa para sua agenda e diz que lhes contará a verdade sobre este mundo agora. O arcebispo se adianta e diz que os deuses estão mentindo para eles. Ele afirma que os dons que todos recebem não são bênçãos divinas, confundindo as pessoas. Cyril pede para eles pensarem sobre isso. Ele enfatiza que a vida de todos é direcionada pelos dons que recebem, mas muitas pessoas não recebem os dons que realmente querem ou merecem. O arcebispo declara que os deuses estão usando os dons para controlar os humanos como marionetes, mas há uma maneira de escapar de ser seus escravos. Ele diz a todos que, se eles renunciarem aos seus dons, estarão livres do controle dos deuses e se tornarão os mestres de seus destinos. As pessoas não acreditam no que ouvem, então o general Cyril diz que eles têm alguém que pode responder às suas dúvidas. Com isso, Brett faz sua entrada e diz a todos para olharem para trás. Eles encontram um monstro gigante parecido com um cachorro ali e surtam ao vê-lo. Brett diz para não se preocuparem, pois o monstro foi criado artificialmente por eles para ajudá-los em várias tarefas. Cyril afirma que um único monstro vale por 10.000 soldados e, pasmem, não tem fraquezas. A galera até acredita no general, mas no fundo sabe que por mais poderosa que seja, essa criatura artificial não substitui o talento de cada um, né? Brett anuncia que sua habilidade, a marionete, entra em cena. O arcebispo jura de pés juntos que ela pode despertar o verdadeiro potencial latente de qualquer um. E mesmo que a pessoa abra mão dos seus dons, com a ajuda dele, ela fica muito mais poderosa, acreditem. Ele garante que essas habilidades serão fruto da própria vontade deles, e que isso vai levar o mundo a uma era de prosperidade sem igual. A galera começa a não acreditar, mas já fica com a pulga atrás da orelha. E quando o Brett bater as botas, hein? Ah, ele já esperava por essa, e chamou um de seus comparsas encapuzados para dar a letra. Ele anuncia que quando ele se for, seus amigos vão ajudar a galera, abrindo mão dos próprios dons e abraçando todo o potencial oculto que tem. Que maravilha, né? A figura misteriosa tira o capuz e, surpresa, é um demônio. A multidão entra em pânico total, mas o Brent, todo tranquilão, garante que já fez as pazes e estabeleceu uma relação super amigável com os capetas. Ah, tá bom. Ele solta a bomba. Foram os demônios que contaram a verdade sobre os dons, e são eles que podem ajudar a galera a se livrar de tudo isso. Diz que ninguém precisa de dom para ter uma vida boa, e o povo, claro, vai à loucura, aceitando tudo como a mais pura verdade. Que ingenuidade. Brett se esbalda na adoração da multidão, pensando, ah, como eles precisam de mim. Enquanto isso, a luta entre Edward e Craig tá chegando ao fim, e o Capitão Cavaleiro tá levando a pior. Ele jura que anulou o dom do Craig, mas o cara é forte demais, mesmo sem ele. Que fase! De repente, ele se dá conta. A força do Craig não vem do dom, mas do nível. E o próprio Craig confirma, todo orgulhoso. Ele declara que ao subir de nível, a gente transcende os limites humanos e ganha poder para matar até deuses. Que ousadia, hein?
Edward é logo desarmado e cai de joelhos. Craig aponta a espada para ele quando, de repente, uma figura encapuzada entra na arena. Craig pergunta se o herói foi derrotado, mas a pessoa o ataca, revelando ser a própria heroína Akira. Quando os demônios a atacaram, em vez de explodir, Sarah emitiu uma barreira protetora, dando a Akira a chance de acabar com eles. Ela se lembrou que Alan havia revertido a maldição em Sarah antes de se separarem, e graças a isso, tudo se resolveu pacificamente. Enquanto isso, o assistente de Edward também rejeita os ensinamentos do demônio encapuzado. Ele diz que mesmo que os dons sejam usados para controlá-los, eles protegem o reino como cavaleiros, por livre e espontânea vontade. Ele e seus homens empunham suas espadas, mas o demônio simplesmente some e começa a acusar bater os cavaleiros um por um. Até o assistente é ferido, mas ele ainda não está pronto para abandonar seus ideais de cavaleiro. De repente, a cavaleira Beth chega para dar um reforço. De volta à praça, Brett se banha na glória, com o povo o aceitando como salvador, quando de repente ouve uma voz familiar perguntando se ele está gostando da festa. Ele olha e vê Alan ali, e toda a raiva reprimida dentro de Brett explode enquanto ele se prepara para enfrentar o irmão. Alan tranquilamente saca um pequeno projetor holográfico que mostra Beth confrontando o demônio no lado dela. Ela pergunta ao demônio se eles conspiraram com a família Westfeld e tentaram assassinar o General Cyril e a princesa Lies. O demônio confirma, e Beth pergunta qual o objetivo dele. Confiante de que a mulher vai morrer em suas mãos, o demônio revela seu plano a ela, sem saber que a pequena está ali, segurando um dispositivo que transmite tudo o que ele diz para Alan em tempo real. O demônio diz que pessoas com dons poderosos como o General e Liz só vão atrapalhar os planos deles. Essa mensagem é ouvida por todos na praça, e Brett entra em pânico com o plano exposto. Ele está furioso com Alan por ser um incômodo e grita furiosamente para que não seja um obstáculo no esquema deles. Todos ouvem, e Brett percebe que pisou na bola. De repente, a princesa Lies aparece e diz a todos que houve uma tentativa de assassinato contra ela, e que foi atacada por um monstro artificial como que estão vendo. O povo acredita nela e Brett enlouquece ao perceber que seu plano jamais dará certo. Ele começa a rir como um maníaco e diz a Alan para não culpá-lo pelo que ele fará em seguida. Ele usa sua habilidade de marionete para controlar os cavaleiros e os faz atacar o público, mas Alan reage antes e rompe as cordas. O arcebispo e o general também caem inconscientes, pois a habilidade de Brett perde o efeito sobre eles. Ele grita de raiva e libera seus monstros criados artificialmente. Todos entram em pânico ao ver isso, e enquanto Liz os guia para um lugar seguro, Alan olha para o irmão. Ele pensa que se o tivesse educado melhor, ele não teria se tornado assim. Mas pensando no passado, tem certeza de que Brett rejeitou toda a ajuda. Agora ele está determinado a salvar o irmão de se tornar um vilão irredimível. Brett avança sobre ele, chamando-o de fracasso enquanto lança suas cordas. Alan simplesmente agarra as cordas, puxa o irmão para perto e o nocauteia com apenas um soco. Enquanto isso, Liz conforta uma criança que chora, e Alan pede a ela para cuidar da evacuação e do resto. Ele quer parar os planos malignos do pai agora, mas Liz se preocupa que seria uma batalha muito difícil emocionalmente para ele. Alan se lembra de como o pai o tratava friamente, mas ainda assim quer parar suas maldades. Por outro lado, Beth luta contra o demônio nas ruas. A batalha é confusa para o assistente, pois ele só vê faíscas enquanto as lâminas se chocam. Beth conta com a ajuda de Loli e se torna invisível para que o demônio não consiga encará-la. O demônio percebe que está em desvantagem e planeja recuar, mas Loli nota e joga uma adaga nele. Beth age na hora e desfere um golpe fatal no coração do demônio. Depois que o demônio se desfaz, o capitão assistente se ajoelha diante de Beth e a agradece. Ela diz que eles têm muito trabalho, pois os demônios estão atacando a cidade inteira de uma vez. Ela pede a todos que ainda podem lutar para salvar os cidadãos, e o assistente jura salvar a todos, mesmo que custe a vida. De repente, Noel chega para apoiá-los com armas de primeira. Do outro lado, a heroína Akira e o Capitão Edward enfrentam Craig, que os colocou contra a parede. Ele exala uma aura escura e intensa, e Akira sente que ele prevê todos os movimentos deles com facilidade. Edward diz a ela que o dom de Craig se chama Coveiro, e permite que ele veja vários futuros possíveis. No entanto, exige muito foco e exige muito do corpo do usuário. Edward diz a Craig que sua esposa não teria desejado que ele buscasse poder a todo custo. Craig diz que previu a morte dela vez após vez, e não importa o que tentasse, não podia mudar aquele futuro.
Ele se sentiu impotente e desesperançoso após perdê-la e pensou que a vida dela era apenas um brinquedo para os deuses. Craig começa a derramar lágrimas de sangue, dizendo que o dom de sua esposa Mariel se chamava Mãe Sagrada e ela deveria dar à luz o herói que salvaria o mundo. No entanto, ela deu à luz um fracasso como Alan, que nem dom tinha. Ele ruge, soltando raios vermelhos do corpo, perguntando qual o sentido do dom e da morte dela se não podia dar à luz um herói. Agora ele está determinado a eliminar todos os dons e até os deuses do mundo. Os raios vermelhos somem, e a aura escura envolve o corpo de Craig novamente. Akira diz para ele parar de complicar tanto, a verdade é que ele não superou a morte da esposa. Craig diz que ela está certa, e então de repente ele começa a trocar sua força vital por um poder avassalador. Ele atira um feixe de magia negra em Akira, que o contra-ataca com seu raio, e eles estão em pé de igualdade. No entanto, Craig coloca mais poder no ataque e domina a heroína, lançando-a para longe. Ela atinge uma parede e perde a consciência, deixando apenas Edward para enfrentar Craig. Edward percebeu que Craig está usando o poder dos demônios e diz para ele parar antes que perca a si mesmo. Craig não liga para a opinião dele e o atinge com o feixe escuro também. Edward sente a escuridão o sufocar e engolir, e de repente se vê num mundo onde as memórias dolorosas de Craig são bolhas negras que sobem de um mar. Ele começa a chorar e pede perdão ao amigo por não entender sua dor, e de repente, a aura escura que cerca Craig some. Ele cai morto ali, e Akira fica horrorizada com o que acabou de ver. Ela grita com Craig, dizendo que o amigo estava pensando nele até o último momento, e você o matou. Ele diz que é a vez dela morrer, e atira um feixe escuro nela. Akira se prepara para ser enviada para o além, mas o ataque não a atinge. Quando abre os olhos, encontra Alan parado na frente dela, e Craig não está feliz que seu filho, que é um fracasso, esteja ali para atrapalhá-lo. Alan responde que teria preferido que outra pessoa fizesse esse trabalho. Craig reúne sua aura escura, dizendo ao filho que ele sempre será um incômodo para ele. Ele atira o feixe escuro, mas Alan bloqueia tudo com facilidade. Craig fica atordoado porque o ataque foi movido pelo ódio, e ele acredita que seu ódio não pode ser contra-atacado tão facilmente. Ele pergunta a Alan quem ele pensa que é, e ele responde que é um fracasso. Mas mesmo assim, há pessoas que ele não pode abandonar, e sua mãe também o queria ajudando a todos. Alan libera uma aura radiante, mas Craig fica ainda mais irritado, e pede para ele não mencionar o nome da esposa. Seu ódio e escuridão começam a tomar conta do corpo, e ele atira um intenso feixe escuro em Alan, que tem dificuldade em bloquear. De repente, Alan se encontra no mar da dor do pai e sente seu desespero abissal. Ele vê as memórias da morte e do funeral da mãe, e as de seu nascimento. Esta é a primeira vez que Alan percebe o amor que seus pais sentiam. Mas apesar disso, ele não deixará o pai destruir o mundo. Ele libera todo o seu poder e dissipa a escuridão que o cerca. Então, usa seu movimento especial e invoca várias espadas etéreas, enviando-as em direção a Craig. Craig recebe um golpe direto do poderoso ataque, mas à primeira vista parece ileso. No entanto, ele de repente começa a tremer, e então o dano severo que recebeu o faz cair de joelhos. Ele tosse sangue em sua espada ensanguentada e então grita com Alan, chamando-o de fracasso. Ele deixa seu poder entrar em modo de fúria e libera tudo de uma vez só, criando um tornado ao seu redor. Seu poder cria nuvens escuras no céu que crescem e cobrem todo o céu. A cidade escurece e as pessoas entram em pânico, achando que é o fim do mundo. No entanto, Liz pede a todos para manterem a calma e confiarem em Alan. Na arena de treinamento, Craig ainda libera uma energia escura insana, e Akira diz que isso está além do que um humano pode fazer. Alan diz que não tem escolha a não ser parar o pai agora. Ele começa a liberar seu poder gradualmente enquanto corre em direção ao pai. Ele acelera e então usa um de seus ataques supremos, o Flash, e avança em direção a Craig com o corpo todo coberto por magia densa. Seu ataque perfurante colide com o tornado escuro, enviando gotas de energia escura para todo lado. Alan continua rompendo as defesas do pai, quando de repente, tentáculos escuros surgem do tornado e o prendem. Ele se encontra na mente do pai, com apenas uma esfera escura à sua frente. Ele ouve gemidos da esfera e percebe que é o pai, preso pela própria raiva. Alan percebe que não era tão diferente do pai, pois ele também estava fugindo das traições de sua vida passada o tempo todo. De certa forma, ele entende o que é ser prisioneiro de emoções negativas.
É por isso que ele decide libertar o pai. Ele esfaqueia a esfera escura, e de repente, um pilar de luz brilhante aparece à sua frente. O pilar de luz começa a se expandir, devorando tudo em seu caminho, e com isso, a escuridão que cerca Craig no mundo real desaparece. Então, com uma luz verde, ele aparece novamente, gravemente ferido. Uma borboleta cintilante e mística desce sobre ele, e assim que pousa em sua mão, o corpo de Craig começa a se desfazer. Enquanto ele se desfaz em nada, Craig finalmente aceita que seu filho que ele considerava um fracasso aceitou seu destino. Ele chora, chamando o nome da esposa como as últimas palavras antes que a borboleta mística o guie para o além. Logo depois, Alan visita o rei, que lhe concede o título de Duque de Westpheld por seus grandes feitos na recente batalha. No entanto, Alan recusa a recompensa com respeito e o rei a aceita. Enquanto ele volta para o escritório, seu assistente pergunta se ele tinha certeza de liberar o garoto. O rei se lembra de segurar a jovem Lais nos braços, que lhe falou animadamente sobre Alan. Ele pensa que o garoto salvou o país e sua amada filha, então isso é o mínimo que pode fazer por ele. Enquanto isso, Alan se prepara para partir com Noel e a pequena, quando Lais chega correndo e pede para ir junto. Eles ficam surpresos, pois uma princesa não pode sair do palácio sem motivo. Mas Lais os informa que agora ela é Lais Westpheld e cuidará daquele ducado. Alan não tem escolha a não ser aceitá-la ao ouvir isso. Noel então pergunta sobre Beth, e Liz diz que ela é uma guarda da família real. No entanto, agora Lais não é um membro direto da família real, então ela não pode mais servi-la. Apesar disso, Beth se esforça ao máximo para achar uma brecha para servi-la. Alan pergunta se ela vai ficar bem sem ela, e Liz afirma que se sente muito mais segura com ele por perto. Com isso, eles sobem na carruagem e partem para sua nova vida. No entanto, mal imaginam que há outra pessoa neste mundo com poderes iguais aos de Alan, e ela também o conhece. Ela se pergunta por que ele reencarnou neste mundo e decide descobrir logo. Alan tem um sonho de sua vida passada, no qual o anjo alado se desculpa com ele no leito de morte. Ela chora, dizendo que não o fez herói para que terminasse assim, e o agradece por salvar o mundo, antes de perguntar qual era seu último pedido. Ele acorda do sonho com essa e desce as escadas, onde a Lisa já está preparando o café da manhã. Mal o Alan senta, a Noel aparece com pouca roupa e a Lisa surta ao vê-la de calcinha e sutiã. Que situação! Alan diz pra ela pelo menos se vestir antes de aparecer assim, e ela só pisca, dizendo que ele já a viu em situações bem piores. A Lisa fica possessa e o sacode, exigindo uma explicação na hora. Ele explica tudo enquanto comem. A oficina da Noel estava quente demais, então ela só tirou umas roupas e ponto final. A Noel lembra que ele precisa ajudar a testar armas novas, e a Lisa já emenda que ele também tem que resolver uns papéis. Que vida! Ele até prometeu à pequena tirar um cochilo com ela, e o Alan fica desesperado porque esqueceu de todas essas promessas. De repente, uma garota com orelhas de cachorro da Guilda dos Aventureiros aparece, porque tem uma pilha de pedidos esperando por ele. Coitado. Ela começa a puxá-lo, mas a Lisa e as outras as param. Elas começam a disputar entre si para ver quem tem o direito de passar um tempo com Alan, e ele fica todo sem graça com tanta tensão repentina. Que situação! Ele consegue fazer tudo, mas fica exausto com tudo isso. Mais tarde ele diz a todos que está planejando viajar para o Império Vizinho para mudar um pouco de ares, e se encontrar um lugar legal no caminho, vai se mudar para lá de vez. Que vida de aventureiro! A Lisa não gosta da ideia, enquanto a Noel conta para a pequena sobre o Império Vitor, um país super poderoso e em boas relações com o reino deles. É famoso pelos vários ferreiros anões, e a Noel decide ir com o Alan para dar uma olhada no Império. Curiosa ela. Até a pequena diz que vai junto, e a Noel consegue convencer o Alan a deixá-las ir. A Lisa, porém, tem que ficar para gerenciar o ducado, mas, esperta que só, ela liga para Beth e passa o trabalho para ela, para poder se juntar ao Alan na viagem também. Que gênio! No caminho, Noel pergunta se tudo bem ela deixar o ducado para viajar, e Lisa diz que precisa visitar o Império para confirmar algumas coisas. Embora o Império esteja em boas relações com eles, o Imperador é ambicioso, e os teria atacado durante o caos meses atrás. No entanto, eles não agiram, e ela quer ver o que eles estão aprontando como a nova duquesa de Westpheld. Logo, a carruagem passa por uma estrada de montanha bem esburacada, e a Noel reclama. Não dá pra pegar um caminho mais tranquilo, não. De repente, Alan para a carruagem, porque avistou alguns monstros chamados Lobos da Areia à frente. Noel e Pequena falam sobre como esses monstros são ferozes, mas Alan imediatamente salta sobre eles e os aniquila em segundos.
Ele retorna à carruagem, mas agora suspeita que alguém enviou os lobos da areia atrás deles de propósito. 2 dias depois, eles chegam à primeira grande cidade do Império. Apesar de estar cheia de vida, Alan está alerta, pois sente que o clima é meio intimidador, com muitos guardas. De repente, ele tromba com uma ruiva e imediatamente a reconhece como Rina. Até ela o reconhece e pergunta o que ele está fazendo num lugar desses. Ele devolve a pergunta e questiona o que a filha do Marquês Imperial está fazendo ali sem os guardas dela. Ela fica envergonhada e pede para ele a soltar, e ele obedece. As garotas do Alan ficam com ciúmes da proximidade com a Rina, mas a Lisa a reconhece. Ela também a reconhece e pergunta o que ela faz ali. E a Lisa mente, nervosa, que estão passeando, mas é desmascarada na hora. Rina não faz perguntas, mas aconselha a todos que o Império está em caos e confusão agora. E uma faísca pode causar um desastre. Por isso, ela quer que Alan e suas garotas voltem para o país antes que se metam em encrenca. Ela revela que até os Cavaleiros Lobo Negro, os mais temidos do Império, têm carta branca para agir por conta própria. Rina diz para ficarem longe deles a qualquer custo, e então se despede na hora. Lisa e as outras estão confusas com o que acontece, mas Alan nota algo e decide perseguir Rina, deixando as garotas para trás. Alan alcança Rina, que era na verdade o anjo alado de seu sonho. Ela era discípula dos deuses na vida passada, que sempre dizia o que fazer. Ele pergunta se ela os avisou como Ina ou como anjo. E ela responde que estava apenas sendo ela mesma, pois desta vez seus poderes são bem limitados. Alan diz que é uma surpresa ela ter parado neste mundo também, e Rina cora ao dizer que é porque ele vive atraindo problemas por onde passa, então ela veio para dar um apoio. Que fofa. Ela diz para ele voltar logo para casa se quiser viver em paz, e ele simplesmente parte depois de agradecê-la. Enquanto procura as garotas, uma explosão acontece à distância, então ele vai ver o que é. Ele encontra um homem fugindo dos guardas e vindo em sua direção. O procurado empunha a espada e manda Alan sair da frente, mas ele simplesmente dá um tapinha nas costas e o derruba. Que moleza! De repente, o homem é envolvido por uma fumaça escura e um círculo mágico surge às suas costas. Sangue jorra de cada orifício do seu corpo, e o homem morre na hora, sem chance. Imediatamente, os cavaleiros chegam ao local e sua capitã fica curiosa com a situação e a presença de Alan ali. Ele levanta as mãos enquanto a capitã dos cavaleiros o interroga. Ela quer saber o que aconteceu e Alan diz que apenas atingiu o homem em legítima defesa, mas não o matou. A capitã acha difícil acreditar e pergunta como ele pôde matar o homem tão brutalmente sem usar arma ou dom. Ela explica que seu dom permite ver quais dons outros usaram. O lado ruim desse dom é que ela não consegue ver se demônios estão envolvidos em algo. Alan diz que não é um demônio, mas sabe que a moça não vai acreditar nele tão facilmente. Ela afirma dizendo que se ele não der provas concretas, ela o prenderá sob suspeita de ser um demônio. Quando a capitã dos cavaleiros tenta agarrá-lo, ele de repente fica invisível, e ela entra em pânico. Ela envia seus cavaleiros para fechar a fronteira e procurar Alan por toda parte. Enquanto isso, Alan foi resgatado graças à ajuda de Lolly, que o leva para um esgoto onde Rina, Lisa e Noel o esperam. Rina está brava por ele ter se metido em encrenca apesar do aviso dela, mas ele está confuso sobre o que ela faz com as garotas dele. Lisa explica que elas o esperavam quando Ina as abordou e disse para Lolly ajudá-lo. Alan entende tudo e afirma que, como o dom de Lolly é de natureza demoníaca, a capitã dos cavaleiros não conseguiu capturá-la. Ele faz um carinho na cabeça dela por ter feito um bom trabalho e então sugere que saiam imediatamente do Império. Rina diz que todas as fronteiras e portões foram selados, então não podem escapar. Nem mesmo o poder da Lolly pode ajudá-los, porque os cavaleiros estarão em guarda desta vez. Alan então começa a encarar Rina e diz que talvez ela possa ajudá-los. Ela leva todos para sua casa, onde o mordomo reconhece Alan. Ele também reconhece o mordomo Celis, que servia a família antes de ser expulso pelo pai maluco dele. Silas conta a Alan que Rina o contratou, e a todos os outros que foram expulsos da família, e ela fica toda sem graça. Depois disso, eles entram, onde Noel e Lolly ficam pulando no sofá. Alan vai direto ao ponto e pergunta o que há de errado com o Império. Rina conta que há mais de um ano o Imperador foi assassinado, e Lisa percebe que é por isso que o Império não tentou invadi-los. Noel pergunta a Ina se está tudo bem revelar informações tão cruciais a estranhos, e ela responde que confia que eles não farão mau uso disso. Eles se recolhem aos seus quartos e Rina faz uma visita a Alan à noite.
Ele pergunta se ela suspeita que demônios estão por trás do assassinato e ela concorda. Ela acredita que só demônios ou Alan podem passar pela guarda do rei para matá-lo, e ele diz que ela também pode fazer isso. Hina afirma que não há mérito para ela em fazer isso. Alan então pergunta desde quando ela o observa, pois caso contrário não teria contratado o mordomo e os outros, nem o encontrado imediatamente após ele entrar no Império. Hina diz que foi só uma coincidência e vai para o quarto dela. Assim que sai do quarto de Alan, ela fica feliz por ter visto o sorriso dele depois do que pareceu uma eternidade. Em sua vida passada, ela serviu ao lado dele como discípula dos deuses. Ela viu Alan ficar triste por causa do ódio que recebia de todos, e foi por isso que decidiu reencarnar neste mundo para garantir que ele vivesse feliz aqui. Hina sempre cuidou de Alan e ficou feliz que ele conheceu pessoas que o mantinham alegre, mesmo com ciúmes de não estar entre elas. Logo, o grupo de Alan se instala no castelo de Hina, mas Noel começa a fazer birra porque está entediada. Ela quer ver as oficinas anãs pelas quais o Império é tão famoso, mas Hina diz para ela desistir, pois a cidade está sob guarda rigorosa agora. Isso é um golpe severo para a saúde mental de Noel, e ela começa a forjar uma lâmina invisível em sua imaginação. Alan comenta que os Cavaleiros Lobo Negro estão atrás apenas dele, então Noel deve ficar bem mesmo se sair. Até Hina atesta isso, e Noel fica super animada agora. No dia seguinte, ela e Loli saem pela cidade e exploram várias forjas antes de experimentar umas comidas de rua. Noel de repente percebe que há muitos elfos aqui, e todos estão olhando para ela. Ela fica delirando, achando que a consideram fofa, e começa a imaginar como vai dar autógrafos para eles. No entanto, quando eles se aproximam, Loli age e arrasta Noel para longe, agindo como sua guarda-costas. Assim que voltam para a casa de Hina, Noel está exausta, mas também feliz por ser bem popular. Hina diz que ela é popular entre os elfos, mas não pelos motivos que pensa. Ela diz a Noel para segui-la se quiser saber o motivo de sua popularidade, e o grupo todo vai junto. Eles chegam ao pátio vazio, onde Hina usa seus poderes divinos, e com um clarão de luz, todos são teleportados para uma floresta. Todos ficam chocados, e então Hina diz que esta é a floresta dos elfos, e Noel pode aprender mais sobre si mesma aqui. Lisa comenta que estavam no castelo agora mesmo, e Hina explica que estão no mesmo lugar, mas em uma dimensão diferente. Ela se gaba de que a floresta dos elfos é protegida por uma forte barreira porque eles não gostam de forasteiros. Quem os visita tem a memória apagada, mas Hina tem permissão para entrar na floresta livremente. Alan fica surpreso que os elfos pudessem criar uma barreira tão forte que nem ele detectou, e pergunta a Hina se ela estava envolvida de alguma forma. Ela admite nervosamente que foi uma pequena parte disso, e então começa a guiar o grupo para dentro. Eles se aprofundam na floresta e Noel comenta que sente que pertence a este lugar, mas não tem memórias dele. Logo, eles se veem cercados por elfos. Todos ficam em guarda enquanto os elfos se aproximam, mas Alan não sente nenhuma intenção hostil vinda deles. De repente, os elfos se ajoelham, e Hina diz que é a reação óbvia porque sua governante retornou. Os elfos dão as boas-vindas à sua governante de volta ao lar, e Noel gagueja ao perguntar se estão falando dela. Um elfo diz que a esperaram por muito tempo, mas Noel ainda não entende o que está acontecendo. Depois que Hina afirma que ela é, de fato, a última elfa restante com o sangue da família real, ela finalmente percebe sua posição. O elfo de antes se apresenta como Percival, o representante do rei, e mais uma vez dá as boas-vindas a Noel e seus amigos à floresta. Ele os convida para seu assentamento, que é um monte de casas na árvore. Os elfos estão usando móveis humanos e jogando xadrez, e isso surpreende Alan e os outros. Percival está prestes a explicar que Hina trouxe tudo isso para eles, mas ela manda ele calar a boca. Logo, duas crianças com chifres vêm correndo até Noel e oferecem a ela algumas bolotas que colheram. Ela pega uma de cada e as crianças prometem trazer coisas mais incríveis amanhã. Percival manda as crianças sumirem e até pede para o que está escondido atrás das árvores sair. O menino chamado Phil sai do esconderijo e Percival diz para ele ir embora porque a governante deles está ocupada. Noel diz que tem tempo para conversar com ele, mas Percival não concorda. Phil reclama que as outras crianças conversaram com a governante, mesmo sendo gente ruim. Percival o repreende em voz alta por ser um pedaço de merda racista, e o menino sai correndo chorando. Noel fica curiosa sobre o que ele quis dizer com gente ruim, mas Percival diz que não foi nada e começa a guiar o grupo para dentro. Enquanto isso, no mundo humano, a capitã dos cavaleiros Lisiette, que brigou com Alan antes, sai sorrateiramente de um prédio.
Ela é recebida por seu subordinado rude, Oswald, a quem enviou em uma missão para encontrar a Floresta dos Elfos. Ele relata que falhou, e Lizzie o repreende por ser um viciado em batalha sanguinário. Ele joga o mesmo insulto de volta nela, e ela coloca a espada no pescoço dele. Oswald nem se importa e volta para sua missão. De volta à Floresta dos Elfos, todos estão curtindo uma festa, com Noel sendo o centro das atenções. Percival senta-se ao lado de Alan e começa a falar sobre como o tempo era estranho para os elfos sem sua governante. Ele explica que se os elfos não servem seus governantes, eles não podem nem crescer nem ter filhos. Percival acredita Rina por trazer esperança à vida dos elfos, contando a eles sobre Noel. Não só isso, Rina também se encarregou de apresentar os elfos reclusos a outras culturas. Ela trouxe itens humanos para eles, e os elfos começaram a entender melhor os humanos por causa disso. Graças a isso, muitos elfos visitam livremente o mundo humano. Alan pergunta se Rina também trouxe as crianças com chifres para a vila. Ele sabe que são crianças demônio, mas garante a Percival que não guarda ódio por demônios em seu coração. No entanto, ele está curioso sobre como demônios, odiados em todo o mundo, vivem pacificamente com os elfos tímidos. Percival explica que há 3 anos, Rina de repente pediu que cuidassem das 2 crianças demônio órfãs. A maioria dos elfos não era a favor, mas Rina disse que se vivessem ao lado de outras raças, cresceriam mesmo sem seu rei. É por isso que todos concordaram em deixar as crianças demônio ficarem aqui, mas a maioria ainda não as aceita. Mais tarde, Noel está exausta por toda a atenção indesejada que recebeu, e não está feliz com a falta de razoabilidade dos elfos ao tentar convencê-la a ser a governante. Ela responde que não tem ideia sobre isso no momento. Vendo o clima ficar muito sombrio, Alan sugere que descansem agora, mas sinaliza para Ina encontrá-lo mais tarde. Noel fica sozinha na sala de estar, pensando em sua decisão. Ela alcançou a ambição de sua mentora Vanessa ao forjar a Espada Suprema, e agora não tem um objetivo próprio. Oprimida por sua confusão, Noel decide dar uma caminhada ao ar livre. Enquanto ela olha para a lua, Alan a observa da janela. Nesse instante, Rina o visita e pergunta se o gesto anterior era para chamá-la ao quarto dele. Ela pede para ele ser gentil com ela, pois é a primeira vez dela. E enquanto ela faz bico para um beijo, Alan diz que ela pode ir agora, pois ele já terminou com ela. Rina fica furiosa e o repreende por tê-la iludido, e depois que se acalma, pergunta o que ele quer. Alan diz que quer saber sobre as crianças demônio. Rina primeiro xinga Percival por ser tão linguarudo, e então diz a Alan que há algumas coisas sobre demônios que ele ainda não sabe. Primeiro de tudo, demônios nem são uma raça distinta. Quando uma pessoa é dominada pelo ódio por outros e deseja a morte de todos, a vontade do mundo a reconhece como um demônio. No entanto, as crianças demônios são exceções, pois nascem de pais demônios que quase sempre as abandonam. Elas são odiadas e caçadas no momento em que vêm a este mundo, e é por isso que seu ódio e atributos demoníacos crescem. As crianças demônio matam para sobreviver e se fortalecer, continuando um ciclo maligno de ódio. Rina diz que encontrou as 2 crianças quando estavam sendo perseguidas por humanos, e ela não podia simplesmente deixá-las, então as resgatou. Alan sorri para ela e comenta que é exatamente o que ele pensou que ela faria. No dia seguinte, Percival leva Noel e seus amigos a um lago místico dentro da floresta. Noel parece estar aérea, e Rina pergunta se ela está muito preocupada em tomar uma decisão. Ela pede para não se sentir culpada por se tornar a governante dos elfos, porque eles estão descobrindo como viver por conta própria. Nesse instante, as 2 crianças demônios chegam e presenteiam Noel com uma pedra brilhante, como haviam prometido. Ela os agradece e então Rina comenta que é uma pedra espiritual, uma cristalização do poder élfico, um ingrediente precioso na alquimia. De repente, o menino Phil chega e joga a pedra espiritual fora. Ele diz para as crianças demônio ficarem longe da governante deles e elas começam a chorar. Enquanto Noel tenta consolá-las, Percival repreende o pedaço de merda racista, mas ele foge. Alan percebe que os elfos odeiam profundamente os demônios, e Rina retruca que não só os elfos, mas até alguém tão gentil quanto Lisa está tendo problemas para se aproximar das crianças. Rina então se afasta e encontra Phil chorando nas ruas da cidade humana. Ela diz que ele foi bem malvado antes, e ele responde que não suportava os demônios se aproximando dos governantes. Rina pergunta se os demônios já fizeram algo de ruim para ele, e ele diz que não. Ela senta ao lado dele e diz que as crianças demônios sentem o mesmo pela governante que ele. Ela desafia para tentar ser amigo das crianças e tratá-las bem, porque são mais novas que ele. Ela se afasta, dizendo ao menino para voltar para casa logo também.
Phil percebe que deve aceitar as crianças demônio, mas assim que se levanta, encontra o cavaleiro malvado Oswald à sua frente. Ele tenta fugir, mas Oswald o agarra pelo pescoço e então saca sua espada, pedindo a Phil para mostrar o caminho para a floresta élfica. Enquanto isso, na Vila dos Elfos, uma grande festa é realizada em homenagem à sua governante. Enquanto todos estão maravilhados com a hospitalidade dos elfos e se divertindo, Noel parece sombria por algum motivo. Rina pergunta a Alan se Noel ficará bem, porque ela parece que a ideia de se tornar governante a afetou bastante. Alan está ocupado enchendo a boca e comenta que qualquer um na posição dela também perderia o apetite. Rina quer ajudar Noel de alguma forma, mas Alan responde que é algo que ela deve decidir por si mesma. No entanto, suas preocupações são totalmente infundadas, pois a única razão pela qual Noel não está interessada em comida é porque ela quer comer carne e não frutas e vegetais. Mais tarde, Rina decide se despedir e confia a Percival a tarefa de mostrar o local aos convidados. Percival diz que ela não precisa sair para procurar a pessoa desaparecida, mas ela o assegura que é hora de ela voltar para casa também, então não será um problema. Ela sai com isso, e Alan pergunta a Percival se algo está errado. Ele responde que o menino chamado Phil deixou a floresta e ainda não voltou. Na cidade, Kina procura Phil nas ruas, mas não consegue encontrá-lo em lugar nenhum. Por outro lado, Alan e seus amigos voltaram para o assentamento élfico, e ele comenta que os elfos são realmente despreocupados. Loli olha em volta e diz que eles parecem mais preguiçosos do que despreocupados. Percival responde que a palavra trabalhador não combina bem com os elfos porque eles vivem muito e crescem muito devagar. A forma como eles experimentam o tempo também é diferente de outras raças, por isso o trabalho duro se torna infinitamente menos recompensador para eles. Loli pergunta a Percival como os elfos conseguem comida se não trabalham, e ele simplesmente estende a mão e uma maçã aparece ali. Todos ficam curiosos para saber o segredo por trás de seu truque, e ele explica que sempre que desejam, a floresta compartilha seus produtos abundantes com eles, porque os elfos são parte da floresta. Nem Lisa nem Noel conseguem entender totalmente esse conceito, mas Alan usa seus olhos mágicos para descobrir que elfos e a floresta têm a mesma assinatura de energia, e Percival fica impressionado com ele. Depois de explicar mais sobre a conexão entre a floresta e os elfos, Percival pergunta a Noel o que ela pensa da floresta. Ela responde que é agradável e pacífica, mas falta algo. Alan de repente se intromete e pergunta a Percival se ele também pode viver na floresta. Ele diz a Lisa que sempre planejou encontrar um lugar tranquilo para morar, e não pode haver nada melhor que isso. Percival responde que para viver aqui, Alan teria que provar que é um deles, e ele nem pode dizer como fazer, porque é a floresta que decide tudo. Alan diz que realmente quer ficar na vila, e Percival se desculpa porque não pode quebrar as regras por ninguém. Noel então pergunta sobre as crianças demônio, e ele responde que estão apenas cuidando delas por um curto período. Ele acredita que, assim que crescerem um pouco, as crianças partirão. Alan encontra a brecha na lei e pergunta a Percival se ele também pode ficar na vila por um curto período. Ele acredita que estaria tudo bem, e então Alan pergunta qual é a definição deles de curto período. Percival diz que seria cerca de 100 anos, e Lisa surta ao ouvir isso. De repente, o vento começa a soprar e Percival recebe uma mensagem da floresta. Alan fica curioso e Percival diz que eles têm um visitante, mas é alguém que a floresta não reconhece. Loli pergunta se é alguém suspeito, mas ele diz para ela não ficar nervosa, pois há muitas pessoas no Império que podem entrar na floresta por meios legais. Ele então se desculpa com Noel, afirmando que deve pausar o passeio agora, porque precisa receber o convidado. Noel diz que não tem problema e então Percival parte. Depois disso, Alan sugere que voltem para a vila, mas Noel quer explorar a floresta. No entanto, ele argumenta que será ruim se encontrarem alguém do Império, e ela entende. Eles voltam para sua hospedagem e Noel joga xadrez com Loli, que tem seu próprio conjunto de regras. Enquanto isso, Lisa pergunta a Alan se ele realmente planeja ficar na floresta, e ele responde que está considerando seriamente. Isso a deixa com ciúmes, e ela faz bico, dizendo que é claro que ele quer ficar aqui, já que a querida Rina dele está aqui. Alan entende o ciúme dela, mas a assegura que o relacionamento dele com Rina não é o que ela pensa. Lisa não fica feliz com a resposta e pede os detalhes, e ele diz nervosamente que é difícil de explicar. Ele diz que é como se ele e Rina estivessem presos juntos por causa do destino, e isso dá a Lisa as ideias erradas mais uma vez. Por outro lado, Rina volta para sua mansão, onde encontra Lisette, a capitã dos Cavaleiros Lobo Negro, esperando por ela.
Hina pergunta o que ela faz ali, e Lisette diz que receberam informações de que ela está escondendo um suspeito no caso de assassinato do Imperador. Hina se faz de desentendida e diz que não tem ideia do que Lisette está falando e pergunta quem lhe deu essa informação furada. Lisette responde que foi apenas um palpite, pois ela encontrou o suspeito na cidade há alguns dias, mas ele escapou. No entanto, ele não cruzou a fronteira, e não há pistas que levem a ele. Ela declara que a única capaz de fazer isso acontecer é Hina, e nesse momento, os cavaleiros invadem a casa dela. Eles começam a revirar a casa em busca do suspeito ou de quaisquer pistas. Lisette diz que talvez não encontrem nada ali, mas ela acredita que o suspeito está escondido na Floresta dos Elfos, e Hina vai lá com frequência. Hina fica nervosa ao ouvir isso. Enquanto isso, o vice-capitão dos cavaleiros chegou à floresta com Phil, e ele planeja agir de forma agressiva agora. Logo Percival chega para receber o convidado, mas ao ver Phil assustado, ele percebe que aquele homem usou o menino para entrar ali. O cavaleiro chamado Oswald cospe uma maçã que estava comendo, e então se vira para Percival, perguntando se ele é o chefe ali. Percival o reconhece como um dos cavaleiros Lobo Negro, sobre os quais Hina o havia avisado. Ela havia dito a ele que os Cavaleiros Lobo Negro receberam direitos extrajudiciais e podem matar qualquer um sem motivo ou responsabilidade. Percival se apresenta a Oswald e pede para ele dizer o que quer. E Oswald diz que os Cavaleiros suspeitam que os Elfos estejam abrigando um criminoso. Percival diz que não tem ideia de quem ele está falando, mas Oswald está cheio de autoridade e grita que se ele disse que o culpado está aqui, ele agarra o colarinho de Percival quando este tenta fazê-lo raciocinar. Mas de repente, as crianças demônios surgem ali. Elas, coitadinhas, pensam que Oswald é só mais um convidado e oferecem frutas a ele, que logo as reconhece como demônios. Percival tenta protegê-las, mas o cavaleiro o empurra para longe e ri, dizendo que veio procurar um criminoso, mas acabou encontrando uns demônios no lugar. Percival implora para ele não fazer nada com as crianças, mas Oswald, sem pensar duas vezes, estala os dedos e causa uma explosão gigantesca. Noel sente o impacto na hora, por causa da sua forte conexão com a floresta, e então tira as pedras espirituais que as crianças demônio haviam lhe dado. As pedras estão brilhando intensamente, e Noel logo percebe que as crianças podem estar em sério perigo. Alan, preocupado, pergunta a ela o que aconteceu, e ela explica que uma cena acabou de passar pela sua mente, e ela viu os Cavaleiros do Lobo Negro atacando os meninos demônio. Ela declara que isso é simplesmente imperdoável e corre desesperadamente para ajudá-los. Lowly se junta a ela na mesma hora e Alan fica para trás, pensando em como ele sempre quis salvar a todos no passado, mas nem todos queriam ser salvos por suas próprias mãos, e isso acabou criando um vazio enorme em seu coração. De repente, Liz o tira de seus pensamentos profundos e ele decide ir imediatamente para apoiar Noel. Na floresta, Percival, de alguma forma, conseguiu proteger as crianças daquela explosão usando uma barreira mágica, e ele pede a Oswald para deixar a floresta, pois as crianças são completamente inocentes. Ele não se importa nem um pouco, pois para ele nascer como demônios já é o maior pecado que existe. Percival diz às crianças para ficarem bem atrás dele, e então tenta atacar Oswald com sua barreira protetora. Ele apenas ri debochado enquanto recua e decide testá-lo um pouco mais. Ele estala o dedo e faz a árvore bem atrás de Percival explodir em 1000 pedaços, jogando-o violentamente para frente. Percival é rapidamente derrotado, e então Oswald se aproxima para executar os dois demônios completamente aterrorizados. Phil se coloca corajosamente entre eles para proteger as crianças, e Oswald decide matá-lo primeiro, sem hesitar. No entanto, antes que ele possa sequer balançar sua espada, um martelo certeiro atinge a parte de trás de sua cabeça, e ele se vira, surpreso, para ver Noel ali, pronta para a briga. Enquanto todos a chamam de rainha, Oswald logo tem a ideia de que ela é a líder deles, mas Noel insiste com um certo orgulho que ela é apenas uma simples ferreira. Ela diz ao cavaleiro para sair imediatamente da floresta, e ele, irritado, decide lidar com ela também. Ele estala os dedos para explodir uma árvore bem perto dela, mas Lowly percebe seu truque a tempo e move Noel para um lugar seguro. Oswald continua estalando os dedos para causar explosões sem parar. E Lowly e Noel só podem correr, reclamando com um certo desespero que o Alan está demorando uma eternidade. Por outro lado, Percival teme que Noel possa ser seriamente ferida, então ele manifesta uma espada usando magia e avança furiosamente contra Oswald. O cavaleiro, porém, é muito rápido para ele, e facilmente desvia de seu ataque antes de chutá-lo para bem longe. Ele está prestes a derrubar Percival de uma vez por todas, mas então Alan chega bem na hora e bloqueia sua espada. Ele resmunga que justo quando ele finalmente encontrou o lugar mais pacífico para viver, alguns idiotas vêm e perturbam tudo, antes de afastar Oswald com um simples peteleco. O cavaleiro pede para ele se identificar, e Alan, com um sorriso de canto, diz que dar seu nome levaria mais tempo do que a própria luta, que é rapidinha. Oswald não tolera o insulto e tenta atacá-lo furiosamente, mas Alan usa seus olhos mágicos para simplesmente difundir e anular seu poder. Ele decide mirar em Noel nesse caso e cria uma corrente invisível, quase imperceptível, entre sua mão e ela. Ele estala os dedos e envia uma chama poderosa em sua direção, mas Alan a corta sem dificuldade. Oswald fica chocado, pois Alan consegue ver através de sua habilidade, mas ele grita furioso que a luta ainda não acabou.
Ele saca sua espada e corre em sua direção furiosamente, mas Alan, num piscar de olhos, aparece instantaneamente atrás dele. Antes que ele possa dar seu merecido castigo, ele pergunta ao cavaleiro por que, afinal, ele estava tentando matar os dois meninos. Ele responde que não precisa de nenhuma razão para matar demônios, e ataca Alan, que desvia com facilidade e o atinge de volta, terminando a batalha de forma rápida e decisiva. Mais tarde, Lisa cura Phil, e ele vai brincar alegremente com as crianças demônio, que agora se tornaram seus mais novos e queridos amigos. Lisa então diz a Alan que ficou imensamente feliz quando ele salvou as crianças demônio. Ela fala sobre como as crianças nascem sem pecado algum, não importa em qual raça elas venham a nascer, e ele a agradece sinceramente por suas palavras tão gentis. Enquanto isso, Lola está verificando o Oswald inconsciente e Noelle se pergunta, preocupada, o que eles devem fazer agora. Ela acredita que derrotar um cavaleiro é como declarar guerra ao Império, e Alan comenta com um certo receio que a Rina vai dar um sermão neles, igual uma velha vovó, quando souber disso. Coincidentemente, Rina chega bem na hora e todos entram em pânico total enquanto tentam explicar a situação pra ela, atropelando as palavras. Ela suspira profundamente antes de dar uma bronca daquelas em Alan, exatamente como ele havia previsto, e então diz que vai lidar com todas as consequências. Ela também tem ótimas notícias para todos, pois as estradas que levam para fora da cidade foram finalmente abertas novamente. Ela diz a todos para irem para casa o mais rápido possível, mas Alan parece estar bastante surpreso e pensativo com essa notícia. Mais tarde, Percival se despede de Noelle, perguntando se ela tem certeza absoluta de que não quer viver na floresta, junto com o resto dos elfos. Ela responde que há tanta, mas tanta coisa que ela ainda não sabe sobre como ser uma boa governante. Noelle diz que se ela continuar viajando por aí com seus amigos, ela poderá ver o mundo inteiro e se tornará muito mais adequada para se tornar uma verdadeira governante. Percival diz que eles sempre estarão esperando por ela, e então Noelle e seus amigos acenam para todos, prometendo voltar um dia, com certeza. No entanto, mal sabem eles dos grandes problemas que estão assombrando a Rina agora. Ela foi presa sob a grave suspeita de assassinar o Imperador, tudo por causa de um acordo secreto que ela fez com Lizard para garantir a segurança do Alan. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de se inscrever para a parte 10 e aproveite para dar uma olhada neste anime novinho em folha sobre um tremendo azarado que reencarna como um príncipe com habilidades simplesmente divinas.